Na entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense, o Abel Ferreira falou que não é um treinador de sistemas e que o mais importante não é o esquema tático, e sim as intenções dos jogadores. Mas como assim as intenções dos jogadores não mudam se o time joga com três zagueiros ou com três atacantes? O que significa dizer que o Abel não é um treinador de sistemas e sim um treinador de princípios? E que princípios são esses? Fica aí que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Solta a vinheta. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje tem muita coisa pra gente conversar, tem muito conteúdo, tem frame de jogo, tem muita coisa bacana pra eu passar pra vocês. Vou explicar como essas dúvidas de jogar com dois ou três atacantes, dois ou três zagueiros, um ou dois volantes, são variações dentro de um mesmo padrão do Palmeiras, né? Podem entrar jogadores de posições diferentes, mas as funções que os jogadores devem exercer dentro de campo, elas não mudam. Algumas funções específicas não podem mudar dentro desse padrão. Vou te explicar tudo isso, mas antes, checa se você não está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, é muito importante que você se inscreva e que você divulgue o canal para todos os seus amigos palmeirenses aí. Se você tem algum amigo que ainda não conhece o trabalho da Análise Verdão, algum grupo de palmeirense no WhatsApp, no Facebook, manda para eles lá que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Fechou? Vamos pro vídeo então. Muito bem, gente, para explicar tudo isso, eu vou apresentar para vocês três ideias, três princípios de jogo do Palmeiras que não mudam, não se alteram, independente de quantos zagueiros ou quantos atacantes estiverem em campo. E percebam que todos esses princípios estão presentes no Palmeiras desde o primeiro jogo do Abel Ferreira com a equipe. Então são princípios fundamentais que independem de esquema tático e de outras coisas. E o primeiro deles que eu vou falar aqui é a saída de bola, que vocês estão carecas de saber que é uma saída em três que o Palmeiras faz com o Abel Ferreira. Na temporada passada era o Marcos Rocha com dois zagueiros, nessa temporada passou a ser os três zagueiros de ofício, não precisava fazer compensações, e no jogo contra a Chapecoense foi o Vitor Luiz, como vocês podem ver nessa imagem aqui. O Palmeiras tinha uma linha de 4 na defesa, mas com bola, 3 jogadores atrás. O Vitor Luiz ao lado dos dois zagueiros. E o que isso significa? Se você tira o Vitor Luiz ali e coloca outro zagueiro, os princípios não vão mudar. Vamos supor, por exemplo, que a gente tira o Vitor Luiz ali e coloca o Gustavo Gomes. Deixa o Renan pela esquerda, fazendo aquela função do Vitor Luiz, e o Gustavo Gomes na zaga. A gente passa a ter 3 zagueiros ao invés de 2. E os comportamentos, as movimentações, as intenções dos jogadores não se alteram. Então o que é o importante? Parar de olhar a posição de origem do jogador e começar a olhar a função que ele está exercendo dentro de campo. Porque o Renan ele poderia muito bem exercer aquela função do Vitor Luiz de ser o terceiro zagueiro na saída e um lateral esquerdo quando o outro time tem a bola, né? Quando o Palmeiras está se defendendo. Inclusive eu acho que o Renan faria essa função melhor que o Vitor Luiz. Mas o Renan é um zagueiro, o Vitor Luiz é um lateral esquerdo. Parem de olhar a posição de origem do jogador e percebam a função que ele está exercendo dentro de campo, porque essa função faz parte de um padrão, faz parte de um princípio do Palmeiras e esse princípio não se altera. Muito bem, o segundo princípio que eu vou apresentar para vocês é a amplitude, que já foi muito falado aqui também, mas para quem não lembra, a amplitude é a distância entre os dois jogadores que dão largura no campo, entre os dois jogadores que estão mais abertos no time do Palmeiras. E no Palmeiras do Abel, esses jogadores geralmente estão colados na linha lateral ou muito próximo delas, para poder abrir a defesa do adversário. E geralmente, esses jogadores que estão mais abertos são os dois alas. A gente jogava com 3 zagueiros ali, os dois abertos eram os dois alas. No jogo contra a Chapecoense, foi um lateral, que foi o Mike, e um ponta, um atacante, que foi o Wesley pelo lado esquerdo. Então vejam só nessa imagem aqui como dá pra ver perfeitamente a saída em 3 com 2 zagueiros e o Vitor Luiz e os dois jogadores dando amplitude, os dois jogadores abertos, o Mike pela direita e o Wesley pelo lado esquerdo. O que isso significa? Que independente da posição do jogador, se for um ala, for um lateral, um meia, um atacante, ele vai ter uma função ali que é abrir o campo. E assim, claro que cada jogador ele vai ter a sua característica a partir do momento que ele recebe a bola. O Vinha, por ser canhoto, por ser um lateral, vai buscar mais a linha de fundo para tentar um cruzamento talvez. O Wesley, ele já busca mais trazer por dentro, conduzir para uma jogada individual. Mas essas são as variações que são permitidas para o treinador dependendo da característica de cada jogador. O principal é, os princípios não mudam, o padrão não muda. Vão ter 2 jogadores abertos, gerando amplitude para abrir a defesa do adversário, independente de ter
2, 3, 1000 zagueiros, 2, 3 ou 1000 atacantes. E o terceiro princípio desse Palmeiras do Abel também é muito importante, que é o jogo de entrelinha. Que, para quem não sabe, entrelinha é o espaço que tem entre duas linhas de marcação do adversário. Então o Palmeiras ele sempre vai procurar ocupar esse setor, ter superioridade nesse setor. Na temporada passada a gente tinha o Veiga e o Rony na entrelinha com o Luiz Adriano mais à frente. Nessa temporada a gente já estava tendo o Veiga com o Rony e o Luiz Adriano como dupla. Nesse jogo contra a Chapecoense a gente voltou a ter dois jogadores na entrelinha, como vocês podem ver nessa imagem aqui. A gente teve o Scarpa e o Rony na entrelinha com o Luiz Adriano um pouco mais adiantado. Então, independente das peças, o Palmeiras ele vai buscar ocupar aquele setor e gerar jogo por ali, seja criando, seja finalizando por aquele setor também. É um princípio do Palmeiras, do Abel Ferreira, independente dos nomes escalados. Portanto, é por isso que o Abel Ferreira falou que ele não é um treinador de sistemas. Porque os princípios de jogo do Palmeiras estão evidentes, estão claros há muito tempo e não vão se alterar, não vão mudar em razão do time ter 2 ou 3 zagueiros, 2 ou 3 atacantes. E as variações elas vão ser permitidas justamente pelas características dos jogadores, como eu falei aqui. Porque o Palmeiras ele não vai jogar da mesma maneira se ele tiver na dupla de volantes, por exemplo, o Felipe Melo e Zé Rafael, ou o Patrick e o Danilo. O Palmeiras com o Wesley dando amplitude pela esquerda é um. Com o Vinha dando amplitude pela esquerda, é outro. O Palmeiras com o Veiga na entrelinha é um. Com o Veiga na base da jogada, é outro. Então, são variações que as características dos jogadores permitem dentro desses princípios. E quando usar cada uma delas? É justamente a leitura que o treinador, que o Abel Ferreira, tem que fazer, levando em conta todos os fatores que uma partida pode trazer, né? O contexto, os desfalques, o adversário, enfim. E aqui nesse vídeo eu dei uma pincelada nesses princípios, né? Para tentar explicar para vocês. Mas se você quiser ver tudo isso de uma maneira muito mais destrinchada, explicada, com dados, com números, com imagens, esse tema também esteve presente na nossa live de terça-feira no Prancheta Palestrina. O card tá aqui em cima, o vídeo tá no card, né, aqui em cima, e eu recomendo muito que você vai ver essa discussão muito mais destrinchada, muito mais explicada, com interação com os inscritos no chat, vale muito a pena, não só essa, mas todas as nossas lives de terça-feira às 8 horas da noite, né, o nosso Prancheta Palestrina, nosso programa de terça, sempre tem muito conteúdo, muita coisa bacana, eu recomendo você ficar de olho também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, que é muito importante, pega o link e manda para os seus amigos palmeirenses, para eles entenderem tudo isso também, manda nos grupos de WhatsApp de palmeirense, grupo de Facebook, manda para geral, é muito importante essa divulgação. Eu falei do Prancheta Palestrina, que é a live de terça, mas não se esqueça que a gente também tem live de sexta às 8 horas e tem vídeos toda quarta e domingo ao meio-dia, tá certo? Então não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o like nesse vídeo. Não esqueça também de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o Palmeiras, Instagram, Twitter, Facebook, Roxinha, acompanhe a gente em todas as redes sociais que tem muita coisa boa, tá certo? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau.